pra eles que é o Felipe. Yeah. Yeah. Eu peço fôlego de vida, pois eu não consigo respirar. Fôlego do Espírito Santo, tire injustiça e me traz paz. Yeah, yeah, yeah. Eu vi os meus manos morrendo, alguns nem estavam na pista. O amor continua esfriando, desce o pensamento racista. Por isso eu enxergo o momento, olhando conforme a Bíblia. O sangue que foi derramado, fazendo a lei ser cumprida. Tiago 2:9 tá escrito, fazer acepção de pessoas é pecado. Cor da pele com um caráter distinto. Cristo veio ao mundo pra isso quebrar. Respirando fundo eu faço um pedido. A justiça do Pai sei que não vai falhar. Lágrimas do povo sendo oprimido, sei que sorriso vão se transformar. George Floyd, George Floyd. Eu peço fôlego de vida, pois eu não consigo respirar. Fôlego do Espírito Santo, tire injustiça e me traz paz. Eu peço fôlego de vida, pois eu não consigo respirar. Fôlego do Espírito Santo, tire injustiça e me traz paz. A paz, Homem contra homem, nação contra nação, filho contra pai, irmão contra irmão. Brancos matam pretos nas ruas da cidade. Tá faltando amor e sobrando maldade. As bíblias fecharam e abriram fogo. Não tem sal e luz, é olho por olho. E estou lutando, I have a dream. Eu escolhi o amor, tipo Martin Luther King. Eu estou lutando, I have a dream. Eu escolhi o amor, tipo Martin Luther King. Pois eu não consigo respirar. Fôlego do Espírito Santo, tire injustiça e me traz paz. Fala, galera da Rampa! Você é muito bem-vindo nessa live hoje, que é muito especial. Então, você que está ligadinho nesse culto aí, ainda dá tempo de você já pegar e compartilhar o link de hoje, porque hoje vai ser, como a gente compartilhou aí nas nossas redes sociais, #censurado. Nós vamos falar sobre racismo, não consigo respirar. É um assunto polêmico, está em alta, o mundo inteiro está se mobilizando, mas hoje nós, como igreja, como Rampa Church, uma igreja que é 100% de adolescentes e jovens, claro, também a Rampa Júnior, nós queremos nessa noite, de tudo que nós temos vivido, trazer uma palavra de Deus para você e, claro, nós sabemos que Deus é um Deus de povos, línguas e nações. E é isso que nós queremos conscientizar você e trazer o evangelho, que é puro, simples. Nós somos uma igreja dinâmica, funcional, e hoje vai ser diferente, com um tom mais sério, mas claro que Deus, ele vai direcionar você hoje, como nova geração. Nós somos uma igreja geracional e nós nos preocupamos com aqueles que nós temos apacentados, os pré-adolescentes, os adolescentes e os jovens, aqueles que vão pegar o nosso legado e dar continuidade nele. E aí, como você pode estar sintonizado em tudo que está acontecendo, nós queremos hoje não somente falar com as novas gerações, mas falar com a igreja, falar com a família. Por isso, então, você, nessa noite, é muito bem-vindo para você ficar aí por dentro de tudo que a Rampa tem feito, de todos os nossos vídeos, os nossos cultos, palavras. Você pode seguir a Rampa Church nas nossas redes sociais. Então, vai lá no YouTube, Facebook, Instagram, Rampa Church em
todas elas. Mas não deixe de compartilhar essa live de hoje, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui muito esclarecido e com um direcionamento de Deus, do que Deus ele tem sobre os céus da nossa nação e desse mundo, o que Deus ele tem como voz profética para a igreja neste tempo, tá bom? Então eu quero que você possa mesmo hoje estar muito ligado, muito antenado. Nós não estamos levantando bandeira de nada, nós não somos racistas, não somos fascistas, antifascistas, nós não estamos levantando nenhuma bandeira aqui, porque nós somos igreja, nós somos reino de Deus. E eu queria ler um versículo para você que diz muito no que nós vamos conversar hoje. Eu quero ler um texto que está lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, diz assim: eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. É isso que nós vamos conversar nessa noite. Existe um grito aí: vidas negras importam, mas para nós como igreja, nós queremos gritar: todas as vidas importam. E eu quero mostrar para você agora os nossos convidados. Eu não vou fazer o culto sozinha, tá? Mas a gente tem aqui um convidado especial que nós criamos um certo suspense aí durante a semana, que a gente só ia revelar na live. Então, olha só, vem comigo que nós vamos apresentar para você. Está aqui, pastor Sidão, claro, tinha que estar aqui. Eu não sou surpresa. Aí, amor, dá boas-vindas. Oi, gente, Deus abençoe, galera da rampa. E aí, olha, mostra aí, Larissa, quem está conosco hoje? Shalom, pessoal. Deus abençoe. Pastor Rodrigo, bem-vindo, pastor. Obrigado, Raquel. Um prazer estar com vocês aqui. Bem-vindo nessa noite. Então, você que está aí acompanhando a nossa live, você pode já deixar comentários, perguntas. Hoje vai ser um papo cabeça. Gente, vai ser um papo cabeção. Então, olha, além de um papo esclarecedor, além de falarmos à luz da Bíblia, eu quero que você pega aí a sua Bíblia, ok? Seu bloco de anotação, porque você vai encontrar aqui hoje respostas para a igreja, para a sua geração e de todos aqueles que possam indagar você a respeito desse assunto, tá bom? Vamos começar então? Você que manda, meu amor. Então vamos lá, vamos começar, Chique, pastor né? Sidão. É isso aí, gente. Ó, começamos então censurado esse tema que para nós essa semana aí está fervoroso, né? A questão do racismo, as pessoas bombardearam as redes sociais com diversas manifestações, algumas com o cunho pacifista, outras com uma movimentação bem já enérgica, e nós vimos o mundo acendendo um pavio, né, pastor Rodrigo, que há muito tempo não estavam acendendo. Nós lembramos aí sempre do pastor Martin Luther King, que veio carregando isso. Pastor Rodrigo depois, com muita propriedade, vai poder explanar melhor. Mas eu gostaria de, antes até mesmo da gente entrar no assunto, no censurado, o que você, já gerando aí uma reflexão, o que você tem pensado a esse respeito, né? Essa semana eu vi uma frase, e essa frase ela está me fazendo pensar bastante, com toda essa movimentação, tanto não só da questão do racismo, mas todas as movimentações de pensamentos filosóficos, políticos, que estão rodando pelo Brasil e pelo mundo. E uma frase foi até de uma jovem que dizia o seguinte: coloque as suas ações onde as suas palavras estão. E quando eu ouvi essa frase, eu fiquei pensando: onde é que as minhas palavras estavam? Onde é que minhas postagens estavam? Onde é que meu conhecimento estava canalizado? E se ali tinham ações suficientes para modificar. E eu estava compartilhando com a pastora Raquel essa semana, ontem mesmo, né, na verdade, da minha linha de interesse, que são as novas gerações. E eu fiquei pensando comigo como é que eu passaria essas questões que estão aí fervendo no mundo
para as novas gerações. Como é que eu passo isso para as minhas filhas? A minha filha, a Flor, né, Raquel, pastor Rodrigo, a Flor já está naquele momento de começar a conscientizar para algumas coisas, está participando de alguns grupos já de fã-clubes, ela gosta de música, ela gosta ela está antenada em algumas coisas. E ela me perguntou essa semana algumas coisas a respeito do racismo, e eu fiquei pensando, e essa frase, coloque as suas ações onde estão as suas mãos. Ela até compartilhou comigo hoje, posso falar? Pode, lógico. Ela falou assim, pastor Rodrigo, mãe, que horas que vai ser? Eu quero, manda logo o link para mim, será meio-dia. Eu falei, Ela filha, tá só à noite, calma. Não, mãe, eu quero contar uma experiência, eu quero dar um testemunho, e eu quero que você leia hoje lá na live. Eu falei, tá bom. Aí ela contou, ela falou assim, mãe, eu já sofri racismo na escola. Verdade. Mas isso aconteceu quando eu era pequena e foi no 2º ano. Um garoto que estudava na minha turma falava que eu era feia por ser negra e usar óculos. E isso chegou em um ponto que eu cheguei nele e disse assim: você pode falar que eu sou feia, assim, mas eu sei que existem pessoas que me amam, que é Deus e minha família, e te perdoo por tudo o que você fez comigo, e eu só quero ser sua amiga. Então, por favor, pare de praticar racismo comigo. E depois disso, mãe, nunca mais ele me chamou de feia. Top. Olha isso. Então já vou até aproveitar esse gancho, pastor Rodrigo. Quando a Raquel falou que ia ter um convidado especial, não é só convidado especial e especialista. É verdade. Pastor Rodrigo, para quem não conhece o currículo dele, só o básico para você, professor de história, teólogo, tem um conhecimento vasto, tem até pós-graduado também já, né, nas áreas aí de história e também de filosofia. Então, o currículo vai longe. E a gente achou muito apropriado te chamar, pastor Rodrigo, para estar com a gente, até mesmo não só pelas questões da defesa mesmo, da questão de cor de pele, essas coisas, mas pela nossa visão que hoje nós trazemos o reino de Deus para isso, né? E quando a Raquel leu aqui agora a questão da Flor, a gente tem que ter uma preocupação muito grande com o trauma geracional que é causado, né? Eu acho que vem de uma opressão social e tudo mais. Como é que o senhor coloca isso, a sua visão para a questão não só da questão do racismo, mas todas essas questões filosóficas para esse tempo, principalmente com a luz da Bíblia, né? Bom, gente, boa noite mais uma vez, prazer estar com vocês aqui. E assim, gostei demais do testemunho da Pérola, tá? Foi muito bacana. Não, foi da Flor. E eu achei muito interessante porque, assim, o Brasil ele vive um contexto diferente que os Estados Unidos, né? Aqui a gente vive abre aspas, democracia racial, fecha aspas. O que não acontece muito nos Estados Unidos. Lá, por exemplo, se uma pessoa não gosta de você, ela fala assim, você é um negro, não gosta de você e pronto, acabou. Aqui no Brasil, não. O camarada vai olhar para você, eu te amo, e depois fala assim, neguinho safado. E, sabe, tem essas coisas. Esse é o nível. Mas qual que é a grande questão e o que isso tem gerado em gerações? Eu gostei muito do que a Flor colocou aí. Primeiro porque ela teve uma postura diferente, né? Sim. Ela não reagiu à ofensa com outra ofensa. Eu me lembro, por exemplo, a minha filha, a Agnes, que vai fazer agora 7 anos em outubro, e assim, ela ainda não sofreu racismo. Mas, claro, já sofreu algumas críticas, Sim. Porque assim, eu sou negro, a mãe dela é branca, né? E a Alice, minha filha mais nova, também, né? Então, é muito engraçado as características negroides, né? Uhum. Porque nasce com um tom de pele mais claro, mas com aquela chapocona de nariz, entendeu? E a minha filha também com a questão de cabelo crespo e algumas outras coisas. E a resposta dela foi um pouco diferente do que a Flor fez. Gostei muito da resposta que ela deu. Ela realmente partiu para cima da criança. Fogo. Não, tem que falar, porque o pessoal acha o seguinte, né? Que a gente só dá os bons. Coitado, tá vendo? Não, a irmã partiu para cima ali no negócio, confrontou ali realmente e tipo assim... são duas formas de elas afirmarem, tanto a Flor quanto a Agnes, que são bem resolvidas. Exato. Né? Isso que eu acho interessante. Ela foi meio Martin Luther King e a Agnes foi mais Malcolm X. Entendeu? É verdade. E a gente tem que entender sobre isso. Mas por que isso, né? É uma das coisas que eu já falei com a minha filha. Como que traumas que nos marcam como pais... inconscientemente ou conscientemente nós passamos para os filhos. Por exemplo, a primeira piada racista que eu ouvi na minha vida foi da boca de outro negro. A primeira injúria racial que eu sofri não foi de um branco, foi de um negro.
na escola. E o que acontece sobre isso, né? Eu me lembro que meus pais, eles eram de uma geração aqui em Volta Redonda, não sei quantos conhecem aqui em Volta Redonda o Umuarama, né? Sim. Hoje não, porque agora a gente está em pandemia, não pode mais entrar lá. Mas se você for ver lá, quem mantém o Umuarama ali é a Negrada. Vale reforçar, é um clube aqui da nossa cidade, que tem uma frequência, e fica no centro da cidade. Exatamente. É um clube que, por muito tempo, tem uma frequência muito grande de funcionários da CSN, da Siderúrgica e tudo mais. E durante muitos anos, era proibido negros entrarem. Uhum. O meu pai foi barrado. Agora, tem uma coisa muito interessante, porque o meu avô, ele era maestro da CSN. Então, meu avô tocava lá. Mas ele tocava porque ele era o maestro. Eu sabia disso, boa. E aí, o meu pai, olha só que loucura. O filho não podia entrar no lugar que o pai tocava. Porque o pai tinha um lugar dele, era o negro que regia a banda. Agora, ele, para poder ter socialização, não podia entrar. Então, eu achei muito interessante. A minha mãe também, ela sofreu muitos preconceitos, minhas tias, enfim. Sim. Eu nunca tinha sofrido. Mas eu cresci a minha vida ouvindo histórias como essa. E aquilo me marcou tanto que eu falava o seguinte, eu nunca vou passar por isso. E eu comecei a entender, como que eu não posso passar por isso? Conhecimento. Verdade. Porque eles sempre falavam, você estuda, porque quem está lá é o engenheiro, quem está lá é o cara. Então, desde muito cedo, eu falo assim, se você não quiser passar por isso, estude, adquira conhecimento. As pessoas acham que eu comecei a ler um dicionário com 12 anos de idade à toa. Não. Com 12 anos de idade, eu já tinha lido o Aurélio, de A a Y, que a gente ainda tinha uma questão ali com o povo. Você de 12 anos que está vendo aí, corre agora e pergunta ao seu pai se tem dicionário Júnior. em casa. Desafio. E é interessante sobre isso, porque foi a minha forma de combater isso. Ou seja, aquilo que aconteceu com os meus pais, eu não quero que aconteça. Isso é uma marca muito forte. Que acontece sobre a questão das gerações, o que tem acontecido. Muito forte. Eu me lembro que eu tenho uma prima, deve estar me assistindo aí daqui a pouquinho, vou falar seu nome, tá, Thaís? Oi, Thaís. Porque era muito engraçado, porque quando ela era pequena, a mãe dela era branca e o pai negro. E aí o que acontecia? Ela não queria ser taxada por negra. Mora num bairro de periferia, aqui da nossa cidade de Volta Redonda, e ela falou assim, não me chama de negro. Eu falei, por que, neguinha? Porque eu sou rosa. Porque o tom de pele dela não era aquele negro igual eu, mas era um pouquinho mais claro do que a Raquel. Tem isso, né? A gente ainda fala que tem os tons de negro, né? Tem os tons de cinza e os tons de negro também. E ela era bem mais clara, era negra, características negróides, cabelo crespo, mas era mais clara que o pai dela e que eu, claro. E aí falou assim, não, eu sou rosa. Por quê? Ela queria afirmar que ela era rosa. Porque as amiguinhas de escola eram caucasianas, eram brancas. Então, ela não queria ser classificada de algo que não era delas. Entendi. Agora, como que isso marca a gente, e principalmente à vista desses acontecimentos? Principalmente disso que tem acontecido nos Estados Unidos, isso que acontece no Brasil. A gente vê, nos últimos 3 meses aqui no Brasil, bem crianças estão morrendo. Crianças estão morrendo. E como que isso é repercutido? Como que isso fica na cabeça de uma criança? Como que isso... Eu, por exemplo, essa semana eu já tive que conversar várias e várias vezes com pessoas. Para o pastor Rodrigo, como é que funciona isso? Como é que eu vou falar com o meu filho? Como é que eu vou passar? Primeira coisa, você não pode passar para ele um sentimento de medo. As pessoas, tá vendo? É por causa de você ser negro. Cuidado, hein? Mas a gente tem que entender que a gente precisa preparar, mas cuidado com esse preparo. E você que está aí, jovem, adolescente, cuidado para não acreditar em tudo que você vê na televisão. Isso aí. Porque está todo mundo achando que se você é negro, se você sair na rua, você vai levar uma cacetada da polícia. Verdade. Calma aí. Verdade. Eu, por exemplo, tenho 39 anos, Cid. 39 anos. Eu nunca fui abordado pela polícia por colocar a mão na parede. Nunca. Também não. E eu sou de periferia, nunca. Mas por quê? É a sua postura, é a sua conduta, é aquilo que você faz. Mas daqui a pouco eu faço isso. Então, você quer colocar uma coisa, meu amor? Não, pode falar. Não, eu até, ouvindo o pastor Rodrigo falando, vem o pensamento que a gente, eu até friso muito isso, nessa semana que teve várias movimentações, diversos depoimentos, artistas envolvidos na causa, pessoas conversando a respeito do tema do racismo,
Lógico que agora também está fervorosa a questão do fascismo, muita gente trazendo algumas ideologias e alguns pensamentos coletivos, né? A pastora Raquel abriu aqui com um texto do livro de Apocalipse que fala a respeito da visão geral da palavra de Deus, que envolve todos os povos, todos os tipos de raça. Mas o que eu quero tentar trazer aqui, é um pensamento meu aliado a isso, que o pastor Rodrigo colocou com muita propriedade, é o entendimento que a gente precisa ter para como comunicar essa nova geração. A Rampa, por ser uma igreja geracional, que tem esse vínculo de pré-adolescentes, adolescentes e jovens, a gente tem um pensamento em comum com os nossos pastores, que é conseguir passar de uma forma de uma comunicação pacificadora, que a palavra de Deus ensina isso o tempo todo, e vale ressaltar, se existe a possibilidade de um trauma de questões raciais, nós precisamos começar a inverter esse caminho, nós precisamos começar a indicar uma orientação de comunicação de um pai para uma filha, como aconteceu aqui com o Rodrigo, com a Agnes, é uma orientação, a gente precisa ter essa conscientização. Eu queria abrir aqui, pastor, já até a gente ampliando até um pouco mais a nossa visão cristã, né, bíblica, que acho que vale muito a pena para quem está ouvindo, porque talvez vão pensar que a gente vai só falar da questão do negro, da posição do negro, até porque está bem a flor da pele, né? É o top, né? O que está se falando devido à morte do George Floyd, né? E no Brasil a gente vê caso Ágata, né, pastor? A gente está até conversando antes, tem o próprio agora que está também alto, o caso Miguel, João Pedro. Então, o que nós queremos trazer aqui hoje, a questão de falar de racismo, porque tem que cair um mito, porque as pessoas acham que racismo se diz só a questão de um preconceito contra o negro. Exatamente. Mas racismo vai muito além disso. É isso aí que é por isso que Deus ele falou, né? Quando ele abriu o selo, ele vai constituir povo, língua, tribo, nação. Você sabe, Raquel, que uma coisa interessante, algumas pessoas sempre costumam perguntar para mim, pastor Rodrigo, mas no céu vai ter essa questão, a gente vai se lembrar aqui da terra? Claro que você vai se lembrar, porque a sua salvação depende da sua consciência, da sua consciência de você aceitar Jesus. Então, você vai ter memória do que você fez, tudo mais. Ah, mas a gente não vai ter, fala que toda lágrima vai ser enxugada, não vai ter dor nem sofrimento. Uma coisa é lembrança, outra coisa é sofrimento. Exatamente. E aí, eu acho muito interessante a pessoa, mas vai ter essa questão de branco, negro, essas coisas? Esse texto que a Raquel fala, no original grego, o termo é ethos. Exatamente. Que fala de etnias. Exatamente. Então fala de diferentes povos. Exatamente. Ou seja, se você tem dúvida se vai ter pessoas de peles diferentes, de cor diferente, vai ter. Porque a Bíblia fala sobre isso. A gente não está falando de alma. A gente está falando de corpo aqui também. Que as pessoas às vezes se esquecem dessa questão. Então, depois que tudo for restaurado, diversos povos, diversas etnias vão estar juntas adorando a Deus. Até é importante trazer isso, como estou aqui com um professor de história, é bom falar, né? A Bíblia ela traz um contexto desde o Antigo Testamento sobre essa questão de raças. A gente vê o tempo todo as etnias inteiras desaparecendo da Bíblia, alguns contextos que o próprio Deus vai alinhando e mostrando a visão dele de justiça e injustiça. Então, a primeira coisa que a gente precisa trazer, e até para o contexto atual, é que Deus está olhando a maldade do coração do homem. Nós precisamos começar a reforçar isso, e não é só a questão bíblica, mas principalmente porque ela vai começar a trazer a questão do preconceito versus o reino de Deus. Se a gente não tratar dessa diferença, e se você falar assim, mas é só a Bíblia que fala disso, não, vai nos contextos históricos, vai nos livros de história, mas aí quando você trouxer para a linha do tempo, você vai ver um aquecimento desse assunto, aí entra, o pastor Rodrigo pode falar com muito mais propriedade aqui, os Estados Unidos do período 50 e 60, que é onde Martin Luther King começou a ver as questões sociais. Até, pastor Rodrigo, é até bom se quiser trazer algo para esse entendimento aí. Falar sobre isso, a gente tem que entender. É um pastor, gente. Martin Luther King era um pastor. Tem que lembrar a gente tem que entender esse contexto histórico, mais uma vez. Por exemplo, o próprio conceito de raça. Biologicamente, gente, isso é idiotice, tá? Não, tem que falar isso com você. Tem que ser muito sincero para isso. Porque só existe uma raça, a humana, ok?
Não tem esse negócio de raça branca, A raça maldade idiotice. está na raça humana. Não é na raça negra ou branca. Entenda sobre isso, de que não existe esse negócio de raça negra, a não ser a banda. Inclusive, isso aí, lá né, gente? pode existir. Existe a raça negra. E não peça a gente para cantar nada disso aqui. Não. Mas assim, não existe esse negócio de raça branca, porque todos nós viemos de uma única raça, que é a humana. Inclusive, é bom falar que nós não somos homo sapiens, nós somos uma evolução do homo sapiens. Aprendendo aí, gente. Nós somos o homo sapiens sapiens, nós já somos uma evolução disso. A questão de raça, importante agora. esse conceito, é uma construção social. Verdade. Foi uma construção social. Se a gente vai na Bíblia, por exemplo, a gente tem que entender que essa questão de negro e branco nunca foi fator determinante. Exatamente. Não tem essa Verdade. questão. Exatamente. Até porque, deixa eu te falar um negócio bacana aqui para você. Quando você vê aqueles filmes sobre os povos do Egito, Sim. Cleópatra, você vê lá a questão... Todo mundo lembra daquela artista Elizabeth Taylor. Olhos verdinhos. É isso aí mesmo. Branquinha. Posso te falar um negócio? O Egito fica no continente africano, filhão. Ó, tive lá em 2010, não achei nenhuma Elizabeth Taylor lá não, tá? Porque assim, existe um conceito deles tentar, existe mesmo, de tentar realmente tornar branco algumas coisas, mas para pensar, o Egito fica no continente africano. É verdade. Então é loucura você pensar algumas coisas. Mas deixa eu ir pela outra contramedida, por exemplo, quando a gente pensa em Jesus, por exemplo. Tem muita gente que fala alguns absurdos, por exemplo, porque Jesus, ele tem a questão eurocêntrica, Jesus não era branco nem de olhos verdes. Beleza, mas falar que Jesus tinha a minha cor também é forçação de barra. Deixa eu aqui colocar essa situação aqui. Jesus, ele tinha a cor da Palestina. Sim. Que não é nem a gente e nem branco. E nem a questão caucasiana. Europeia, entendeu? Mais como e a gente tem que entender, voltando na questão da raça, que o Cid perguntou ali, falou, a gente tem que entender uma coisa, de que a raça humana é o que nos predomina. Sabe qual que é a diferença entre um negro e um caucasiano? A concentração de melanina. Pegou aí? Só. Porque todo mundo tem melanina. Todo mundo. Concentração aqui é boa. E é interessante, pastor, porque assim, você falando em concentração de melanina, e você vê o povo da África com a pele muito escura, porque o sol, né, o continente, aí você vê a Europa muito branca. Deus, ele é muito perfeito nos seus desenhos, né? Tem um filme, aconselho você a ver, chamado Hotel Ruanda. Muito bom. Muito bom. História forte. Que filmaço. Porque o pessoal acha que o preconceito é só de negro para branco. Entre irmãos, né? Veja um filme Hotel Ruanda, você vai ver a briga que existe entre Tutsis e Hutus. É isso aí. São as tribos, né? Que é impressionante. E que acontece até hoje, né? Claro. E assim, porque alguns, que nem, por exemplo, se você for comparar o meu tom de pele com a Raquel, eu, por exemplo, eu tenho um tom, uma concentração de melanina muito maior. Entende? Inclusive, tem um termo que eu acho... Vou ter que falar o termo. Não tem jeito. Coloca aí. Que é o retinto. Que é o retinto. O pessoal fala do negro retinto. É o mais pigmentado. Que é a galera que tem uma concentração muito maior até que a minha de melanina, né? Mais pigmentado. O pessoal usava o famoso preto fosco. Cara, eu odeio esse termo, preto fosco. Mas assim, o pessoal usava aquilo... E no continente africano existe um preconceito em muitos desses povos, todos são negros, mas dependendo da concentração de melanina, eles sofrem preconceito, porque alguns são mais claros, outros têm uma concentração maior, têm tons mais escuros. Então, assim, não estou falando de racismo reverso, não, tá? Que é outra coisa. Outro assunto. Não pense nisso. Esse aí vai longe. Não estou falando de racismo reverso, não. Estou falando de preconceito mesmo por causa de tons de negro, de pele, realmente, que a gente está falando aqui. Então, a gente tem que entender sobre isso, que esse conceito de raça é uma construção social. Exatamente. Foi construído e para legitimar um certo poder. Deixa eu até fazer um parênteses, pastor Rodrigo, o senhor falou de racismo reverso. Vale lembrar aqui que esse assunto, ele explana para muita coisa. A gente aqui hoje talvez está colocando algumas questões, você deve estar até anotando aí para depois pesquisar ou ver qual é o ponto que você pode ampliar, até para defender alguma coisa, ou o teu posicionamento, independente da cor da sua pele. Mas é muito bom você entender mesmo historicamente, entender as questões de manifestos, as questões de pacifismo. Então, você tem que começar a ampliar isso, porque é um assunto não só do racismo, de
todas as ideias, todos os posicionamentos, de todas as manifestações que foram feitas, você vai aprender um pouco disso. O pastor Rodrigo está colocando algumas questões aqui que, se você for biblicamente, historicamente, você vai encontrar muito assunto para poder abordar. Não só o que a gente tem colocado aí nas mídias sociais. Vamos para a Bíblia, por exemplo. Quem que era a rainha de Sabá? É isso aí, ó, olha aí. Ó. A rainha de Sabá fica na que é a atual região de Etiópia, que era muito maior, claro, as dimensões eram muito maiores. Mas você vê, Salomão recebe ela como chefe de Estado. Exatamente. Porque ela era uma chefe de Estado. Exatamente. Entende? Então, a gente tem que entender sobre essas questões de que na Bíblia não tem essa questão. Você não olhava para a pessoa, não, porque você tem uma pele mais escura, você tem uma pele mais... você é melhor. Não, isso foi uma construção social. Até mais na frente, em Atos também, claro. o etíope lá, que era do alto cargo do governo etíope, com Filipe lá, né, eu acho tão interessante que a palavra de Deus, ela trata os povos com equidade e igualdade. Isso. Outro assunto. O que é igualdade? É quando eu olho para Raquel e olho para o Lucas e a gente não vê cor de pele, vocês são iguais. E o que é equidade? É quando você tem os mesmos direitos, porque aí sim a gente tem que falar sobre isso. E junto com a equidade, a integração, é saber integrar as pessoas, porque a gente tem falado muito gente, por favor, a gente quer colocar algo aqui para você entender o nosso posicionamento cristão. Não é o politicamente correto. É o equilíbrio e trazer para perto, até escrever, é integrar as pessoas. É o quanto nós estamos prontos para isso. Então, vale muito lembrar você de que a gente não está aqui para criar barreiras ou até mesmo levantar alguns muros. Pelo contrário, a gente quer mostrar para você que é o contrário disso, o oposto disso. Porque, Cid, o discurso de hoje do politicamente correto, muitas vezes não é bíblico. E não é bíblico. Está indo contra. Quer ver uma coisa que eu acho muito interessante? Tem cristão falando que é politicamente correto, mas ele está antibíblico. Aí vai contra quando Deus foi lá para criar o homem, né? E criou Deus o homem à sua imagem Deus o criou. Então, nós. Deus, ele nos vê, né, como a criação dele. E aí você vê lá aquela imagem do policial ajoelhado em cima do pescoço do George, você vê o João Pedro sendo morto, a Ágata, morreu por todos eles. A gente vê isso daí. Por que ressalta tanto alguns acontecimentos? Porque quando teve a questão dos refugiados, também uma cena que não me sai da cabeça, é aquele garotinho morto na praia. Então, quando a gente fala aqui de racismo, muito bem colocado pelo pastor Rodrigo, é a questão da raça humana. O quanto a raça humana ela está desfazendo a criação de Deus, está degradando. A Bíblia fala, no final dos tempos, o amor de muitos esfriaria, né? Deixa eu ler um texto, então, em cima disso, que até fala muito em propriedade disso, né? O Evangelho de Mateus, capítulo 5, 43 até o 48, diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem aos seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amaram, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Essa é a inclusão do Pai. Aqui é Jesus falando a respeito de como o Pai inclui bons e maus, justos e injustos. Então, a gente tem que começar a compreender qual é o vínculo cristão, o que a palavra de Deus traz para nós. Então, isso que a pastora Raquel e o pastor Rodrigo complementaram aqui, é para você entender que esse é o equilíbrio que a palavra de Deus traz. Esse aqui é o politicamente correto, se você quer entender bem aí. É a possibilidade que você tem, não de disseminar ódio, não de impor a maldade humana, mas de você entender o amor do Pai aqui, bem descrito. Porque muitas pessoas quebram princípios, sabe, Cid? E levantando essa bandeira do politicamente correto. Por exemplo, eu vi pessoas protestantes, não vou chamar de protestante não, porque eu gosto desse termo, evangélicos, eu também. Evangélicos, enfim, católicos, religiosos de uma maneira geral, falando assim, não, tem que bater na polícia mesmo, quebrar os caras. Peraí, ué. Calma, não é isso que a Bíblia fala. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção nessa onda toda que aconteceu com o George Floyd lá nos Estados Unidos? Os negros lá, a comunidade negra lá, é muito unida, isso é fato. Só que uma ala
partiu para o vandalismo. Exatamente. E começou a quebrar, começou a fazer um monte de coisa. O irmão do George Floyd falou o seguinte: olha, vocês não conhecem o meu irmão. O meu irmão não gostaria disso que vocês estão fazendo. Para com isso. Parem de destruir as coisas. O cara, não sei se vocês sabem, mas o George Floyd, ele foi preso e tal, e depois que ele saiu, ele começou uma reabilitação e pregava a palavra para adolescentes na comunidade. Isso. Olha aí. E aí, o que eu achei Isso é muito interessante é o seguinte, que você não pode quebrar princípios para defender aquilo que você acha correto. Não é o que você acha correto, é o que a Bíblia diz. Porque você tem que entender isso, gente, pelo amor de Deus. Aqui você não está seguindo cartilha de Lênin, aqui você não está seguindo aí a cartilha da direita, da esquerda. O nosso manual chama-se Bíblia. Amém. Palavra. E muitas vezes a palavra vai ir contra o que atualmente, no século XXI, é politicamente correto. Posso mesmo. falar uma coisa? Aquele policial que colocou o joelho em cima de George Floyd, os traficantes e a polícia que deram 80 tiros num carro, 70 tiros numa casa, eles carecem das nossas orações. É isso mesmo. É isso que você tem que entender. É isso mesmo. Ah, pastor, mas é horrível, fogo dos racistas. Não, filho, a Bíblia não fala isso não. E eu gosto muito da música, tá? Bacana. Sensação, sensacional. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é isso que a Bíblia fala, não. A gente tem que ser bíblico. A gente tem que ser bíblico. E aí você está hoje numa encruzilhada, você que está nos assistindo, e eu sinto te falar isso, Cid, que você está numa encruzilhada, ou você vai na onda da galera, Exatamente. ou você é bíblico. Exatamente. Eu até vou aproveitar esse gancho, a gente já está aqui. Gente, o nosso formato ele é condensado, a gente tenta ser o mais direto possível, tenta ser esclarecedor também, e a gente já está na reta final. Eu vou até, talvez o pastor Rodrigo queira fazer uma consideração, Raquel, que eu queria fazer uma leitura de um texto que eu li anteontem, de uma jovem que é escritora, jornalista, e o nome dela é Carol Coelho, e ela fez um texto, na verdade, não é ligado ao racismo, mas é ligado ao entendimento, e você vai entender bem na hora que eu te dar o tema aqui. O tema diz o seguinte: preste atenção na pergunta dos jovens. Então, com o papel de novas gerações, eu gostaria de falar para você entender aqui o que ela quer relatar hoje. Olha só esse texto. Preste atenção na pergunta dos jovens. Genocídio, racismo, solidão da mulher, mulher negra, feminismo, violência contra a mulher, aquecimento global, ansiedade, suicídio, homofobia, abandono parental, masculinidade tóxica. Esses são alguns dos temas que norteiam diversas discussões em nossa sociedade, menos a igreja. Algumas das nossas comunidades têm buscado maneiras de abordar tais questões, mas, em geral, estamos atrasados. A igreja precisa se interessar mais pela cultura, e isso significa também conversar mais com os jovens sobre temas difíceis. Juntos com tantas reflexões promovidas, principalmente nas redes sociais, são expostas muitas certezas, parte delas antibíblicas e outras que nós, como igreja, deveríamos reforçar, por se tratarem de princípios básicos da nossa fé. Se os jovens não encontram dentro da sua comunidade de fé espaço para debaterem questões que estão sendo discutidas no trabalho, na escola, na universidade, na roda de amigos, nos filmes, nas músicas, nos livros e nos jornais, a igreja perde cada vez mais relevância em suas vidas. Já passou o tempo em que pode ou não pode eram as respostas dadas aos jovens. Atualmente, as perguntas são mais elaboradas e são feitas que não necessariamente se importam com Deus, como Deus pensa a respeito delas. Não será em um congresso ou em um encontro de 2 horas que iremos esgotar muitos dos assuntos que nos inquietam. Nós, jovens, precisamos de um espaço de diálogo constante que nos permita pensar, à luz da Bíblia, sobre o que acontece no mundo. Até porque muitas dessas questões transpassam a nossa existência. Muitos de nós estão tendo crise de ansiedade, foram discriminados pela cor de pele, foram abandonados pelo pai, se preocupam com a quantidade de lixo produzido, tiveram algum parente ou amigo próximo que interrompeu a própria vida, entre vários outros conflitos. As juventudes não se resumem à sexualidade. Nós, jovens, fazemos muitas perguntas, mas por que queremos ouvir e sabemos ouvir? Não porque ter medo de conversas difíceis,
Cristo conduzirá a igreja, incluindo seus jovens, à boa, perfeita e agradável vontade dele. E eu encerro assim: precisamos orar mais, estudar mais, ouvir mais, falar mais, prestar mais atenção no que não está sendo dito por aí, ser criativos, compassivos e pacientes. Devemos intencionalmente criar ambientes em que o diálogo aconteça, como estes aqui. Se a igreja não buscar respostas para e com os jovens e adolescentes, eles não deixarão de encontrá-las, porque simplesmente as bombas de informações não param de cair sobre a cabeça deles. Uau! Então, esse texto aqui eu quero concluir, agradecer, pastor Rodrigo, porque acredito que os jovens estão fazendo perguntas à igreja hoje. Esse nosso papel, meu, da pastora Raquel, do pastor Rodrigo, é de estar muito perto de você, adolescente, jovem, que ouviu não só o relato da Carol aqui, mas principalmente isso aqui é a consciência que a Rampa Church, Projeto Vida, e muitas igrejas estão batalhando, mas nem todos estão fazendo esse papel. Então nós precisamos trazer o diálogo, precisamos trazer assuntos relevantes como esse, e não deixar de falar, não de forma preconceituosa, mas de equidade e de inclusão para você que está aí nos assistindo, ok? Então esse é o Rampa Censurado que a gente gostaria de trazer para você hoje, para abrir o teu pensamento à luz da Bíblia. Entender que a gente quer trazer uma amplitude para essa palavra racismo. Racismo não se resume à questão de cor de pele, um preconceito com relação do negro com o branco, do branco com o negro, do negro com o negro, mas o racismo ele vai muito mais além, é a degradação da raça humana. A gente pode lembrar que teve a grande questão do Holocausto, né? Aquilo ali foi uma guerra de racismo, e hoje a gente precisa entender que Deus ele nos constitui como reino e sacerdotes. Ele chama todos, e todos inclui toda a raça humana, povo, língua, tribo, nação. Esse é o chamamento de Deus, é nos constituir como reino e sacerdotes. Então, hoje, como uma igreja geracional, como novas gerações, como a nossa geração, transmitindo esse conhecimento, ampliando a sua mente, isso, né? Não entre nessas questões que a mídia está colocando. Eu vou entrar numa guerra porque o negro ele sofre um racismo, o branco sofre um racismo. Gente, qualquer raça humana vai sofrer um tipo de racismo. E Deus ele nos fez a sua imagem e semelhança. Aleluia. E nós não podemos destruir o que Deus criou. Deus criou tanto negro, quanto branco, quanto o judeu, o não judeu, quanto aquele que é lá do Islã, que de religiões, é a criação de Deus. É isso que nós queremos que você entenda hoje. Racismo vai além de uma cor de pele. E como estão gritando aí hoje, né, a vida negra, o negro, nós nos importamos com ele. Não, hoje nós queremos gritar aqui como igreja. Todas as vidas importam. Todas. All life matter. Todas. Não podia terminar hoje sem pedir, nós estamos com o pastor Rodrigo aqui, gente, pedir ele para terminar hoje o nosso momento censurado com uma oração, agradecendo a Deus também por esse momento nosso aqui. Vamos lá? Claro, né, como pastor e como amigo de ministério, né, de caminhada, ele é o líder da intercessão do Projeto Vida, a igreja, a nossa igreja, dos nossos pastores Joel e Silvia. Nós temos aqui na Rampa o Rali, que está sobre a cobertura, a mentoria do pastor Rodrigo, que é o nosso ministério de intercessão. E nós queremos, claro, fechar essa noite debaixo de céus proféticos. Né? Não se deixe ser levado por engano, mas entenda que essa live hoje foi para trazer um entendimento para você de uma forma diferente, de que nós, seres humanos, precisamos entender, assim como George Floyd, ele gritava ali, ele tentava, na verdade, dizer, eu não consigo respirar. É isso que nós queremos colocar para você aqui hoje, é que o ser humano, a raça humana, o grito que está dentro de nós, de qualquer um, que seja um povo indígena, que seja
seja o povo africano, que seja o povo europeu, asiático. É o grito da alma da raça humana hoje. Nós não estamos conseguindo respirar, porque estamos vivendo tempos bíblicos. A Bíblia diz, no final dos tempos, o amor de muitos esfriaria. E como pode a raça humana, o ser humano, matar a si mesmo, ir contra a criação de Deus? Então, nós queremos que você hoje, jovem adolescente, pré-adolescente, entenda que a bandeira que nós levantamos hoje é a bandeira do reino de Deus, porque todas as vidas importam. Então, nós queremos que o nosso líder, profeta, intercessor, possa orar por nós nessa noite, pelas novas gerações, pastor. Nós precisamos que eles entendam, assim como a minha filha, ela teve aquela reação. Eu digo que se fosse a Pérola, ela ia ser igual a Agnes, ela ia levantar, ela ia brigar, mas nós ficamos felizes, porque nós estamos implantando princípios da palavra de Deus. Ela revidou uma ofensa com perdão. Meu Deus, eu não consegui dimensionar o que nós, como pais, passamos para ela, mas também qual o entendimento que ela tem da questão de reino e da questão de como Deus ama, seja qualquer vida. Vamos orar. Quero agradecer mais uma vez, tá? Cid, Raquel, toda a galera que está aí. Tem uma galera aqui trabalhando aqui também, protegidos com máscara, tudo bonitinho. Quero agradecer vocês aí que estão nos ajudando também. E você, né, que está nos assistindo. Deixa eu falar uma com você antes de a gente orar. Tem empatia pelas pessoas. Empatia. Eu e o Cid, a gente nunca foi abordado pela polícia. Ninguém, nenhum policial. Eu tenho 39 anos. O Cid é muito mais velho que eu, tá? Tô com o microfone agora, vou falar. Eu só tenho 25. Eu tenho 39 anos. Nenhum policial falou para mim, bota a mão na parede. Mas não é porque isso nunca aconteceu comigo, que isso não acontece com outras pessoas. E eu preciso entender isso. Eu preciso ter essa empatia. Não é porque eu não sofri isso, que eu vou menosprezar aquele que sofre, rebaixar aquele que sofre. Entende? Tem empatia com as pessoas. Tem empatia com as situações que elas têm vivido. Seja principalmente aquele que vai estar olhando com o olhar de Cristo, gente. Porque se você olhar com o olhar de Cristo, você vai ver de que o amor vai estar em primeiro lugar. Seja para branco, seja para negro. E aí você vai conseguir entender a luta de cada um. Nunca menospreze a luta de alguém. Entenda, ouça, mas principalmente, entre naquilo que a palavra de Deus declara. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça, a Tua bênção seja sobre a vida de cada um desses que estão nos ouvindo agora. Nós oramos pelas famílias, meu Pai, porque Ágata não volta, Miguel não volta, João Pedro não volta, George Floyd não volta. Verdade. Mas as famílias permanecem. Oramos por essas famílias. Amém, Senhor. Mas oramos também pelas famílias ali dos policiais, dos traficantes do Rio de Janeiro, de São Paulo e de todo o Brasil. Oramos para aquele policial que colocou, sim, meu Pai, o joelho ali em cima de George Floyd. Ele precisa do Teu amor, Pai. Verdade, sim. Então que o Teu amor o alcance, que ele tenha consciência, que ele possa ser alcançado pelo Teu amor. Oramos por pessoas de direita e de esquerda, verdade, porque o Senhor Deus morreu na cruz do Calvário, verdade, por todas elas. Nação, o Senhor ama cada um, meu Deus. Então que a Tua graça, a Tua bênção, o Teu poder, seja sobre a vida de cada uma dessas vidas. Sim, Pai. Meu Pai, assim como o reverendo pastor Batista, Martin Luther King, Senhor, deixou uma lição para nós. Legado, meu Pai, algo que tem falado, se alguém trata você com violência, revide com paz. Aleluia. Revide com amor. A maior resposta à violência é o amor. Amém. E não um amor natural, um amor humano, mas o amor eterno. Aleluia. Então eu oro por cada vida agora, que esse amor inunde você. Esse amor de Deus que excede, a paz de Deus que excede, aleluia, todo entendimento. Aleluia. Entre na tua casa, entre na tua família. Sim, sim. Problemas que você tem vivido na sua casa, na sua família. Não estou falando agora de Estados Unidos, Rio de Janeiro, São Paulo. Estou falando da sua casa. Sim. Você que tem vivido dias de inferno na sua casa, jovem, eu profetizo e declaro em nome de Jesus, filha, que os princípios do reino de Deus pai, mãe, sejam Senhor, verdade na tua casa, com seus agora, pais, Senhor, com seus irmãos, com você. E a partir Senhor disso, Jesus, a paz de Deus, que excede todo entendimento,
vai estar entrando na tua Aleluia. casa, vai estar mudando a tua família. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Ele te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. É isso aí. Glória. Encerrando mais um censurado. Gente, nesse olha formato só. novo. Então, Chique, né? Agora a gente vai para o nosso momento, né? É mesmo, tem. Cadê seu celular? Tá aqui, ó. Tem a selfie, pastor. Hoje vai ficar chique porque com participação do pastor Rodrigo. Nós temos a nossa selfie. Então você prepara aí o celular, tira a foto, publica, posiciona aí, ficar publica, tá profissional bom? aqui, ó. Marca aí @RampaChurch, marque nós, os 3 pastores. Isso aí. E coloca lá, hashtag de hoje. Não é raça negra não, tá? Hashtag não. Hashtag de hoje, todas as vidas importam, tá bom? Deus. Vamos lá, 1, 2, 3, foto. Aê, ficou top, hein? E aí, Ficou que chique. bênção, bênção. Nós estamos chegando, então, ao final desse culto, dessa live. Acredito que tenha sido mesmo relevante para você. Isso. E não podemos dizer, se você precisa de oração, aparece aí o nosso WhatsApp. A Andressa verdade. está lá. Nós passamos todos os nossos pedidos de oração para o Rally. Durante toda a semana, eles oram especificamente por você. É E, isso aí. aliás, você adolescente, pré-adolescente jovem da Rampa Júnior, o Rally tem feito lives de oração. Sensacional. Red, Tá lindo o Stephanie, negócio. juntamente com todo o ministério nosso de intercessão, o Rally, eles têm feito lives de oração, então você pode seguir lá, já procura lá, @Rally. Práticas de oração aí. E isso são aí. as novas gerações orando por vocês, tá bom? Então, pede aí, coloca aí seu pedido, coloca seu pedido de oração aí, que a Andressa vai anotar e vai passar para o nosso ministério, para o Rally, tá bom? É isso aí. Reforçando, galera, que nós estamos ao vivo. Talvez você está pensando aí, será que os pastores estão lá olha mesmo? só. Agora é 8h20, ó. Hoje nós estouramos aqui o orçamento do tempo, mas são 8h20 Mas foi agora. E a gente relevante, tá aqui né? com esse assunto que eu tenho certeza que falou muito com você aí. Beleza? E estamos tão ao vivo que eu quero ler uma frase que a Vanei, uma benção, né? Essa é mesmo. Ela colocou Essa é fera. aqui no chat, ela escreveu assim: o sopro de Deus nos faz respirar, apesar das circunstâncias. É isso aí. Então, Boa, receba Vanei. aí. É um Boa, Vanei. fôlego de vida. Nós precisamos receber esse fôlego, tá bom? É isso aí. Você viu aí uma música, um rap escrito, o MC composto, Filipinho. MC Filipinho. Ele galera é da Rampa. Rampa Church. Isso aí. E ele Vou compôs. colocar lá no Revelação do Fogo. Oh, Pode show. colocar. Manda mesmo, manda lá. Revelação do Fogo, vou colocar lá hoje. Se Galera, você segue ele quer aí. depois essa canção, essa música, entre lá no YouTube do Filipinho, que já está lá, e você pode compartilhar. Acho que já tá tá bom? também no Spotify dele lá e tudo. Sensacional. O menino é Ok? avançado. Show. Vamos lá? Deus abençoe. Deus abençoe. Galera, vamos subir a rampa juntos. Todos juntos. Tchau, Todos tchau. juntos. Valeu. Todas as vidas importam. Fala pra eles que é o Filipinho. Eu peço fôlego de vida, pois eu não consigo respirar. Fôlego do Espírito Santo, tire justiça e me traz paz. Eu vi os meus manos morrendo, alguns nem estavam na pista. O amor continua esfriando, cresce o pensamento racista. Por isso eu enxergo o momento, olhando conforme a Bíblia. O sangue que foi derramado, fazendo a lei ser cumprida. Tiago 2:9 tá escrito, fazer acepção de pessoas é pecado. Toda pele com um caráter distinto. Cristo veio ao mundo pra isso quebrar. Respirando fundo, eu faço um pedido. A justiça do Pai, sei que não vai falhar. Lágrimas do povo sendo oprimido. Sei que sorriso vão se transformar. George Floyd, George Floyd. Eu peço fôlego de vida, pois eu não consigo respirar. Fôlego do Espírito Santo, tire justiça e me traz paz. Eu peço fôlego de vida, pois eu não consigo respirar. Fôlego do Espírito Santo, tire justiça e me traz paz. A paz, Homem contra homem, nação contra nação, filho contra pai, irmão contra irmão,
brancos matam pretos nas ruas da cidade. Tá faltando amor e sobrando maldade. As bíblias fecharam e abriram fogo. Não tem sal e luz, é olho por olho. E estou lutando, I have a dream. Eu escolhi o amor, tipo Martin Luther King. Eu estou lutando, I have a dream. Eu escolhi o amor, tipo Martin Luther King. Pois eu não consigo respirar. Fôlego do Espírito Santo, tira injustiça e me traz paz.